vamos ler sementeira e construção. E esta frase é de Paulo aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E Emmanuel comenta. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Rei Divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda a parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção da planta frágil. O ensinamento do Evangelho não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a bênção de cada dia. Fechar os olhos, respirar fundo, libertando da nossa mente os nossos problemas do dia a dia, para que nos possamos focar nestes momentos em que nos unimos aos altos planos da vida. Coloquemos na nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre, Jesus. Dirijamos para Ele os nossos preces, rogando-lhe que, neste início do ano, possamos continuar a servi-lo, auxiliando o próximo, fazendo tudo o bem que possamos e contribuindo para que se estabeleça no mundo a harmonia e a paz. É isso que vamos pedir, Senhor, a paz no mundo, para que todos os povos se entendam, se compreendam, saibam tolerar-se, serem tolerantes, de acordo com aquilo que todos nós sabemos. Todos somos filhos de Deus. Todos pertencemos
pertencermos à humanidade, e todos temos a responsabilidade de fazer evoluir este mundo, este planeta, onde fomos trazidos para que pudéssemos, todos juntos, e em paz e harmonia, auxiliar a evolução de todos. Pedimos também, Senhor, que nos abençoes, a nós, às nossas famílias, aos benfeitores que sempre nos auxiliam, aos benfeitores desta casa, aos benfeitores de cada um, daquele que quiser seguir a palavra do Senhor. Pedimos então, querido Mestre, que te faças presente aqui, mais uma vez, nesta pequenina e humilde reunião em que vamos falar sobre as tuas mensagens. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Trazemos aqui uma mensagem de Ano Novo. É uma mensagem de Chico Xavier e eu vou lê-la. Ano Novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, de trabalhar e servir. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Lembra-te que o ano não é retorno, é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se descansaste em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. É bonita, não é? Esta mensagem. E de esperança. Ora, vamos então. Estão lá. Então hoje vamos, como sabem, todos os meses iniciamos o estudo de um novo livro, não desde o início, mas vamos estudando ao longo do ano. E então, hoje vamos estudar o livro dos Espíritos e vamos, no capítulo 3, que é na terceira parte do livro, estudar a lei do trabalho. E eu acho muito curiosa esta lei do trabalho e vou-vos perguntar a quantos de vocês, assim ao domingo à noite, pensam assim, amanhã é segunda-feira, lá vou eu ter que trabalhar, começa tudo outra vez, do princípio. Estava tão bem, mas correu tão rápido este fim de semana. Pois bem, vamos, espero eu, no final deste trabalho, pensar de outra maneira à segunda-feira ou ao domingo à noite. É que, de facto, a lei do trabalho é uma bênção. Então vamos ver porque é que estamos a dizer isto. Portanto, isto é o que propomos estudar. Em primeiro lugar, eu acho que isto não está muito bem focado, pois não? Não? Pois dá para ver. Como? Eu, Bem, eu vejo um bocadinho desfocado. pois, mas não sei. Acho que ninguém mexeu nisto, não sei. Deve ser ali na lente. Não Mas sei. percebe-se bem o que está escrito? Ótimo. Pronto, então esta é a nossa agenda de hoje. Vamos estudar a lei do trabalho, que é uma lei
natural, uma lei divina, e vamos estudar a necessidade do trabalho e depois vamos estudar o limite do trabalho e o repouso. Antes de começarmos, vamos ver em que consiste, melhor dizendo, o que é a lei do trabalho. Portanto, a lei do trabalho, como já disse, é uma das leis divinas ou naturais e é a determinação divina de que todo o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, deve empregar esforços em atividades úteis para a sua evolução. Portanto, aquela noção, aquela ideia de que alguns temos que depois da morte descanse em paz, não é assim. Nós, de facto, partimos desta vida terrena, passamos para a vida espiritual e continuamos e devemos continuar a ter uma atividade, um trabalho, sobretudo, virado para o nosso aperfeiçoamento, não é? Virado ainda sempre para a nossa transformação interior. Obviamente que será, quanto a mim, nessa altura que nós temos bastante tempo para refletir, não é? E tempo para refletir naquilo que fizemos durante a vida terrena e aquilo que consideramos que devemos mudar, não é? E sermos nós próprios a chegar a essa conclusão e a propor, então, a nossa melhoria. Porque, de outra forma, não conseguimos evoluir. É como aquele aluno que vai às aulas, ouve o professor e depois não estuda. Não é? Portanto, nós temos que aprender, e felizmente temos nesta vida, todos aqueles que frequentam esta casa, temos nesta vida a oportunidade de ter este conhecimento para que depois possamos tirar partido dele. Não só já ainda nesta vida terrena, portanto, pondo em prática todos os nossos conhecimentos, mas também tirando partido para que durante a nossa passagem para a vida espiritual possamos, como já disse, fazer essa reflexão. Tudo isso faz parte da nossa evolução como espíritos. Já sabemos todos, eu não está aqui ninguém pela primeira vez, portanto, que nós somos eternos e, portanto, não nos falta tempo. Não nos falta tempo para nós consolidarmos os nossos conhecimentos e para que o possamos pôr em prática. E se não for a primeira, será a segunda, se não for a segunda, será a terceira e a quarta, e algum dia havemos de lá chegar, cada um a seu tempo e de acordo com o empenho que tenha nessa evolução espiritual. Isto tudo para dizer que, de facto, o que se pode retirar daqui é que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar e este trabalho tem um significado mais largo, mais lato. É um trabalho, como veremos, material, porque ele é necessário, obviamente, mas também é um trabalho espiritual, moral. Ou seja, é a construção das nossas virtudes, não é? Que vamos conseguindo ao longo do tempo e com os conhecimentos que temos e com os exemplos que também vamos seguindo, vamos construir novas virtudes que substituímos por aquelas que não são, como é o egoísmo, a falta de caridade, a falta de fraternidade. Bom, tudo isso vai ser substituído por outro tipo de virtudes. Mas vamos continuar a apresentação e vamos tirando as conclusões. Portanto, estávamos a dizer que é uma lei divina ou natural, é a determinação de que todo espírito encarnado ou desencarnado deve, então, trabalhar, fazer esforço,
E, como estava a dizer, inclui tanto o trabalho material, e este trabalho material vai garantir a sobrevivência e o bem-estar físico, enquanto que o trabalho moral e espiritual vai promover a purificação da alma e a elevação do espírito. Portanto, está claro, não é? Está perfeitamente claro a diferença entre um e outro. Então, temos, basicamente, estes tipos de trabalho. Temos o trabalho material, como já vimos, ele vai promover a sobrevivência, o conforto e o progresso, que é fundamental, e são as nossas atividades profissionais, a construção das infraestruturas, de escolas, de edifícios, para que se possa viver melhor, não é? Porque, como sabem, a humanidade tem vindo a crescer e a evoluir, até do ponto de vista material, de uma forma exponencial, sobretudo nestes últimos 50 anos. Temos depois o trabalho intelectual, que é fundamental, obviamente. São os estudos, as pesquisas, as criações artísticas, as descobertas científicas que vão elevar o nível do conhecimento e compreensão da humanidade. É evidente que a evolução a nível intelectual é fundamental para que nós possamos também ter uma melhor compreensão e estudarmos, não é, as mensagens e os ensinamentos que nos são dados pelos espíritos. E por fim, o trabalho moral e espiritual. Não por fim, porque este é de facto o mais importante. E então cá está. A prática das virtudes, o auxílio, como por exemplo o auxílio ao próximo, como são os trabalhos de voluntariado, esforços na reforma íntima, tudo isto essencial para o progresso do espírito. Portanto, está aqui resumido aquilo que já fomos dizendo. Alguma dúvida, alguma questão que queiram levantar? Então vamos dar início ao livro dos Espíritos que nos fala sobre a lei do trabalho. E começa pela questão 674, em que Allan Kardec questiona: a necessidade do trabalho é a lei da natureza? E a resposta dos Espíritos é esta: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os prazeres. Ora, isto é que nós temos que analisar bem, porque de facto o homem vai trabalhando e depois trabalha cada vez mais, mas aqui o que os espíritos referem é a ambição. E isso é uma ambição que muitas vezes até é desmesurada, porque o homem deixa-se levar pelos prazeres imediatos, pelas paixões imediatas, pela vontade, sobretudo em termos materiais, né, de enriquecer. Mas nós sabemos que o enriquecimento não é de facto material, mas sim moral. Portanto, este é um pequeno comentário que vamos acrescentando a cada uma das questões e também é importante pensarmos que a lei do trabalho não implica um sofrimento constante. O trabalho deve ser uma fonte de realização pessoal e de prazer, de acordo com as aptidões e talentos do indivíduo. Mas é importante que nós tenhamos esta noção de que, de facto, o trabalho deve ser para nós uma fonte de prazer. Não é? E cabe-nos muitas vezes a nós mesmos fazer com que isto aconteça. E devemos ver sempre, e é isso que nos ensinam os espíritos, que nós, de facto, devemos ver sempre o lado melhor das coisas, não é? Devemos ter sempre uma perspectiva positiva.
É evidente que um trabalho de alguém que faz uma coisa monótona durante horas e horas a fio, não é? Pode não ser, de facto, a coisa mais interessante do mundo, não é? Mas temos que ver que isso é necessário. Faz parte da nossa evolução. E se nós não queremos continuar com esse trabalho exaustivo e ao mesmo tempo monótono, temos que ser nós a construir o nosso futuro. Portanto, estudemos, dediquemos-nos às outras coisas, ou então completemos esse trabalho com outro tipo de trabalho que nos faça felizes, que nos dê felicidade, que nos dê prazer, como por exemplo ajudar o próximo, trabalhar em instituições que auxiliem crianças, idosos, pessoas que têm deficiências, não é? Que é uma coisa tão necessária na nossa sociedade. Portanto, isso sim é um trabalho útil e à medida que o espírito evolui, encontra maior satisfação nessas atividades. Portanto, há sempre uma saída, não é? Há sempre uma possibilidade de nós melhorarmos a nossa vida. Na questão seguinte, Allan Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Já vimos que não. Que o espírito trabalha, assim como o corpo, e toda a ocupação útil é trabalho. Então, vamos lá ver melhor o que é que significa isto. Portanto, temos, como já vimos, pelo menos podemos ter dois grandes grupos. Temos o trabalho no plano material e temos o trabalho no plano espiritual. No plano material, temos, em primeiro lugar, a satisfação das necessidades básicas, como é óbvio. Portanto, o trabalho é essencial para garantir a nossa subsistência, proporcionando os recursos necessários para atender às nossas necessidades físicas básicas, como seja a alimentação, o abrigo, não é? Temos uma casa, algum sítio onde ficar, e a nossa segurança, não é? E a nossa própria segurança. Temos também a promoção do progresso social. Portanto, através do trabalho, a humanidade desenvolve tecnologia, ciência, arte, cultura e, portanto, é fundamental que, através deste trabalho individual, aquilo que está em causa é o progresso coletivo. É o progresso da sociedade em que estamos inseridos. Portanto, isso é um trabalho útil. E aqui outra coisa também curiosa, que é a superação da ociosidade. Ou seja, a ociosidade, a que nós vulgarmente chamamos preguiça, não é? É um obstáculo ao progresso. Portanto, quem não se quer envolver no esforço que se desenvolve através do trabalho, vai estagnar no tempo. E vai estagnar como espírito. Não há nenhum tipo de evolução. É uma opção, como sabem, nós temos o livre-arbítrio, não é? E podemos não estar dispostos, não querer nesta vida ou nessa vida ter qualquer tipo de ação e, portanto, estamos a atrasar a nossa evolução. A nossa evolução como espíritos. Mas é uma decisão nossa. E possível. Não é? Aqui sem juízos de valor. Claro que um dia mais tarde vamos nos arrepender, mas pronto, mas isso será as consequências que temos que arcar das nossas opções. E isso é válido não só na vida terrena, como na vida espiritual. O esforço necessário no trabalho ajuda o espírito a superar dificuldades, vencendo a sua própria preguiça e o seu desânimo, não é? O tal desânimo que tantas vezes se vê e que é tão frequente na sociedade em que vivemos.
não tenho as condições, portanto, a culpa nunca é nossa, é sempre dos outros. Não há condições, o trabalho é feito num sítio onde há muito ruído, é muito estressante, pronto, arranjamos sempre imensas desculpas para não fazermos nada, porque é mais fácil tomar um pequeno almoço ali no café com o subsídio do Estado. Isso também é uma forma de ociosidade, não é? Ora bem, então, pergunta Allan Kardec, por que o trabalho se impõe ao homem? Porquê é que o trabalho se impõe ao homem? Porquê é que é necessário? E dizem os espíritos, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Portanto, por ser da sua natureza física. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. É claro que Allan Kardec não ia deixar isto assim e, portanto, vamos continuar e vamos ouvir o resto da resposta. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. É claro que isto é lógico, não é? Porque é que os espíritos dizem isto? Porque o trabalho vai-nos criando alguns desafios que nós, não é, temos que vencer. E ao vencer esses desafios, vamos evoluindo intelectualmente, não é? Temos que pensar, quando há um desafio qualquer, não sei como é que hei de fazer isto, então vou pensar, vou refletir, e à medida que nós pensamos e refletimos, vamos desenvolvendo o nosso cérebro e vamos desenvolvendo assim a nossa capacidade intelectual. E chamo de novo a atenção para que a evolução da nossa capacidade intelectual não tem a ver necessariamente com a evolução simultânea da capacidade moral. São coisas distintas, embora dependentes uma da outra. Continuando. Portanto, sem o trabalho o homem permanecia na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas ainda assim é um trabalho. Portanto, aquelas pessoas que não têm capacidade física para trabalhar, Deus deu-lhe a capacidade intelectual, a tal inteligência, para trabalhar, mas sim de outra maneira. Outra questão. Por que provê a natureza a todas as necessidades dos animais? Sim, então como é que é? Os animais não têm a mesma inteligência do homem, não é? E a resposta, reparem bem na resposta do Espírito. Tudo na natureza trabalha. Tudo na natureza trabalha. O trabalho dos animais, bem como a sua inteligência, limita-se à sua própria conservação. Logo, do trabalho deles não resulta progresso. Portanto, são seres inferiores, relativamente a nós, e estão ainda naquela fase de que o que lhes importa é a sua própria conservação da espécie. Como o homem primitivo também já passou essa fase, não é? Lá muito atrás. Quando digo que o trabalho dos animais se limita à própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles são executores inconscientes dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do trabalho final da natureza e depois termina o espírito, se bem que quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Aqui o que é interessante nesta resposta é aquele conceito que os espíritos nos dão de que tudo está interligado na natureza. Portanto, cada ser, sejam eles animais, sejam humanos ou outros, até os vegetais,
estão todos unidos para um objetivo. Não é? E esse objetivo é, de facto, a evolução. Cada um tem o seu papel, estamos todos interligados, todos somos importantes. E todos somos criação divina. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens estão submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Quer dizer, só trabalhamos quando somos assim espíritos mais inferiores, depois quando ficamos mais evoluídos já não é preciso trabalhar. Olhem a resposta. A natureza do trabalho está em relação com o tipo de necessidades. Quanto menos materiais as necessidades são, menos material é o trabalho. Mas continua a ser trabalho. Não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Portanto, lá está, porque a ociosidade, como já vimos, leva à estagnação. Certo? Portanto, fica assim desfeita completamente a ideia do descanso em paz. Vamos ter que trabalhar e muito. Então, cabe agora aqui percebermos o que é o trabalho no mundo espiritual. Portanto, o trabalho pode ser e é um instrumento de evolução, como já vimos, não é? O trabalho é uma oportunidade para o espírito desenvolver as tais virtudes, para fazer a sua transformação, a reforma. E então vamos desenvolver a paciência, a perseverança, a humildade e, sobretudo, a solidariedade. Lá está. Porque o trabalho é uma forma de evolução espiritual, pessoal e em conjunto com todos os nossos semelhantes, portanto, da sociedade. Também pode ser uma forma de reparação e de expiação. Em muitas encarnações o trabalho é um meio de reparar erros do passado, de expiar dívidas morais, promovendo aprendizado e crescimento. Há uma dúvida? Há uma questão? Não. Então, vamos continuar. Também pode ser uma missão espiritual. Portanto, além do trabalho material, cada espírito tem um papel específico na criação, também já falamos disto, não é? Contribuindo para o equilíbrio do universo e a harmonia divina, que é isso que está sempre presente nas nossas vidas. O trabalho no mundo espiritual não cessa com a morte física. No plano espiritual, os espíritos continuam a trabalhar em atividades que contribuem para a sua própria evolução, também já vimos isto, e para o auxílio dos encarnados. Então, como por exemplo, nós todos temos os nossos benfeitores. E os nossos benfeitores são nada mais, nada menos do que espíritos que se afinizam connosco. Podem até ser espíritos da nossa família. Não só de famílias, da tal grande família espiritual a que pertencemos. Alguns encarnamos juntos, outros não. Ficam na vida espiritual e só parte dessa família grande vai encarnar, não é? Passar à vida física. E isto porquê? Para desenvolver todo o grupo. Portanto, os benfeitores não significa que sejam espíritos muito evoluídos. Não. São, efetivamente, espíritos um pouco mais evoluídos do que nós e que nos guiam, que nos auxiliam, não é? Embora não tomem decisões por nós. Nunca fazem isso. Mas auxiliam-nos, fazem-nos ver as coisas com outra nitidez, com outra clarividência. Dão-nos aquilo que nós chamamos a intuição.
É como quando dormimos e durante a noite dizemos: agora já achei a solução para o problema. Efetivamente, foram os benfeitores que nos disseram aqui ao ouvido: pensa nisto, pensa naquilo, se fosse assim ou assado. Na pergunta 679, Allan Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para se lhe assegurarem a existência? Portanto, é aquele homem que não precisa de bens materiais. E, portanto, o Allan Kardec vai perguntar se esse também pode trabalhar. E reparem na resposta dos espíritos. Do trabalho material, talvez não, porque está assegurada a sua subsistência, certo? Portanto, os bens básicos da vida. Mas não está isento da obrigação de ser útil, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou mesmo a dos outros, o que também é trabalho. Lá está o tal, a fraternidade sempre, a colaboração com os nossos semelhantes. Por isso, tanto maior é a sua obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. O adiantamento, neste sentido, de ter naquela existência a capacidade económica de se sustentar sem um trabalho físico exigente, mas isso não significa que não tem outras obrigações que até são mais pesadas, não é? Que é de auxiliar o próximo e de desenvolver aqueles que o rodeiam. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e, portanto, a sua existência. Estamos aqui a pensar, por exemplo, naquelas pessoas que nascem com deformidades físicas importantes. Estou-me a lembrar de uma paralisia infantil, a poliomielite, não é? Da paralisia cerebral das crianças. Enfim, situações como essas, ou até mesmo indivíduos que têm acidentes e que ficam numa cadeira de rodas, tetraplégicos, paraplégicos. Qualquer tipo de situação que faça com que, aparentemente, o homem não possa trabalhar. Então, os espíritos respondem: Deus é justo, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porque vive a expensas do trabalho do outro. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Portanto, alguma coisa há sempre que se possa fazer, não é? Mas Deus não condena aquele que voluntariamente se tornou inútil. Não é o ocioso. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Esta pergunta é interessante, não é? Sobretudo nos tempos que correm em que a nossa população está cada vez mais envelhecida. Reparem o que dizem os espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Através dessa afeição recíproca, os membros de uma família sentem-se impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que frequentemente é esquecido na vossa sociedade atual. É verdade, ou não é? Portanto, nós atualmente temos a tendência, lá está, por isso é que todas estas perguntas são ainda atuais e fazem-nos refletir. O objetivo disto é exatamente a nossa reflexão. O que é que nós fazemos hoje em dia? Nós, quando digo nós, digo os homens, a humanidade. Faz às pessoas que atingem uma determinada idade em que deixam de ter uma atividade útil na sociedade. Não é? Levam-nos para casa, tratam deles? Não. Na maioria não. Não é?
tentam arranjar lares, situações em que fiquem eles próprios descansados, achando que os pais estão muito bem naquele sítio. Não é? Porque são quase que, perdão uma expressão, colocados na prateleira. Pronto, deixaram de ser úteis na sociedade, agora ficam ali preparados para a morte. Não é terrível isto? Mas isso que nós estamos a fazer aos outros é o que nos vai acontecer a nós. Porque é esse o exemplo que nós estamos a dar ao resto da sociedade e inclusivamente aos nossos filhos que vivem connosco. Não é? E esquecemos de facto que foram esses que nós estamos a colocar agora num sítio sossegadinho, que trataram de nós, que se levantaram muitas vezes de noite quando nós estávamos doentes, que fizeram muitos sacrifícios na vida para que nós, hoje em dia, pudéssemos ter uma vida melhor. Não é? E nós, egoisticamente, estamos a negar, de facto, a esses seres um bom final de vida com qualidade, como eles merecem. Finando esta primeira parte, que era a necessidade do trabalho, vamos ao segundo ponto, que é o limite do trabalho, o repouso. Vocês agora já estão mais satisfeitos. Afinal, o repouso também entra, também é aceite. Vamos então ler e estudar as questões 682 a 685, que vão abordar o limite do trabalho e o repouso, mas este como complemento necessário ao esforço humano. E vamos falar também do descanso na velhice. E as respostas que vamos receber dos espíritos vão revelar a sabedoria das leis naturais, não só da lei do trabalho, como de outras, e, sobretudo, vamos ficar com esta noção, é que é essencial o equilíbrio entre o trabalho e o repouso para o bem-estar físico, emocional e para o progresso espiritual. Portanto, este equilíbrio entre o trabalho e o repouso é necessário. E vamos ver para quê. Alguém faz alguma ideia? Vamos ver. Temos sempre dois planos, para analisar dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Pergunta Allan Kardec: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta do Espírito: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Veja o que é que ele quer dizer com isto. Obviamente que nós precisamos de repousar para que o nosso corpo fisicamente descanse, não é? Para que os músculos que foram trabalhados possam descansar, repousar e recuperar para no dia seguinte de retornarmos a mesma atividade. Agora, esta de dar liberdade à inteligência. Ora, vocês sabem que durante o sono, por exemplo, a nossa alma desprende-se, certo? Então, de facto, é durante o período de repouso em que nós temos a possibilidade de refletir, de pensar naquilo que fizemos, de pensar se fizemos o melhor que sabíamos, o melhor que podemos e se há algo que ainda possamos melhorar. Portanto, é de facto esta reflexão que significa a liberdade da inteligência. Portanto, o repouso também é necessário, porque se nós estamos, reparem bem, se nós estamos concentrados, focados num determinado tipo de atividade, nós nem conseguimos pensar, estamos focados naquilo, não é? Aliás, é um dos problemas da nossa sociedade, é que a maior parte das pessoas não pensa. Anda de tal maneira a correr de um lado para o outro e com atividades disto e daquilo, e depois é ter que fazer exercício e acabar o trabalho, ir a correr, e o trânsito, e o carro, e depois tem que ir para casa e fazer o almoço, fazer o jantar, tratar dos filhos,
lavar, dar banho, chega ao fim, passou-se o dia e nós não tivemos 5 minutos para pensar naquilo que fizemos. E no dia seguinte assim vai, e os dias vão passando, e passam os meses, e passam os anos. E chegamos ao fim, e pensamos, quando temos tempo de parar, e fazemos o balanço da nossa vida, não é? Às vezes ficamos assim um bocadinho, mas afinal de contas, o que é que eu andei aqui a fazer? O que é que eu fiz de útil? Quem é que eu auxiliei? Em que é que eu progredi? Em que é que eu evoluí? Em que é que eu contribuí para a evolução da minha cidade, da sociedade em que estou inserido? Portanto, o repouso sempre é isso. Pergunta Allan Kardec: qual é o limite do trabalho? A resposta é óbvia: o das forças. Não é? Portanto, é trabalhar enquanto se pode. E quanto ao resto, Deus deixa o homem livre. O grau, o tempo que vai trabalhar, como o vai fazer, é o homem que decide. É o tal livre-arbítrio, mais uma vez. Deus dá-nos uma liberdade completa nas nossas escolhas, como sabe. Mas também nos dá a responsabilidade dessas escolhas, nunca se esqueça. Portanto, o trabalho deve estar de acordo com a capacidade física e mental do indivíduo, o que é óbvio, não é? Não se pode exigir que uma pessoa vá além das suas forças. Porquê? Porque isso causaria um desgaste desnecessário e prejudicaria tanto o corpo físico como o espírito, não é? Faz-me sempre lembrar, há uns anos atrás, era eu criança, naquela zona dos portos de Leixões e assim, havia pessoas, aqueles indivíduos que levavam os fardos, que tiravam as coisas dos barcos, não é? Como vem agora, daqueles contentores, não é? E eles eram pequeninos, fininhos, mas levavam pesos enormes às costas. E era uma coisa que a mim me impressionava bastante. Bom, por isso é que a mortalidade, não é? Era grande entre essas pessoas, pois eles ficavam doentes, tinham doenças de vária ordem e normalmente tinham uma esperança de vida muito curta. Deus dá liberdade ao homem para gerir o seu tempo e esforço. Deus dá liberdade ao homem para gerir o seu tempo e esforços. Mas espera que ele use essa liberdade com responsabilidade e sabedoria, respeitando os próprios limites, não só os seus, como os limites dos outros. Certo? Então, o repouso é uma necessidade física e espiritual, como já vimos. No plano físico, vai permitir a recuperação das forças desgastadas pelo trabalho e vai garantir o tal equilíbrio do organismo. No plano espiritual, o repouso é um momento de reflexão e de elevação, liberta temporariamente o espírito das preocupações materiais e isto surge, sobretudo, durante o sono. Certo? Portanto, é o tal tempo que todos nós necessitamos para refletir. É preciso aproveitá-lo, não é? Aproveitar esse tempo. Portanto, o repouso, é o que podemos concluir, que o repouso é um momento de renovação e de introspeção que é essencial para o desenvolvimento do espírito. Estamos quase a terminar. E vamos então ver esta pergunta 684, que Allan Kardec faz. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo trabalho excessivo aos seus inferiores? Eu quero sempre que pensem e que se coloquem na altura em que estes livros foram feitos. Porque, obviamente, hoje há leis de trabalho que protegem os trabalhadores, não é? Mas naquela altura não havia nada disso. Não havia nada, não é? E, portanto, por isso é que este tipo de questões surgem e nós temos que pensar nelas, reportando-nos à época em que viveu Kardec. Era também da justiça. O que é escravidão?
de uma forma não como se sabia antigamente, mas ainda há quem abusa da... Sem dúvida, das sem dúvida. pessoas. Isso é verdade, sem dúvida, mas isso faz-se no submundo. Portanto, na altura tínhamos a escravatura, hoje também temos escravatura. Toda a gente sabe que sim. O comércio, aquela, não é, do humano, até de pessoas que vêm de países com grandes dificuldades económicas, onde não têm trabalho, etc. E, aliás, Allan Kardec vai-se referir, de uma maneira geral, mas vai-se referir a isso. E, portanto, nós ainda hoje temos esse flagelo, não é? Que é a escravatura, o tráfego humano. Isso é a coisa mais horrível que pode haver. E como é que nós podemos dizer que somos muito civilizados se todos nós sabemos disto e permitimos que isto aconteça? Porque, de facto, não temos essa capacidade, parece que até escondemos. Não é? Escondemos e pomos para trás as costas, que é para não pensar, e continuamos com a nossa vidinha. Portanto, isto acontece de facto, o que significa que 2000 anos depois de Cristo ainda continuamos muito mal, muito pouco desenvolvidos, não é? Ainda temos uma parte de nós muito primitiva. Passamos alguns slides à frente, então, com isto, não foi? Portanto, estávamos ainda no abuso da autoridade. E muito bem. Não, passou. O que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo o trabalho excessivo aos seus inferiores? Portanto, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, o que transgride a lei de Deus, obviamente. Porquê? Isto, não é? Vamos perceber agora. A resposta dos espíritos condena a exploração e o abuso da autoridade no trabalho por desrespeitar a lei divina da justiça, do amor e da caridade. Os espíritos enfatizam que quem exerce poder sobre outros deve fazê-lo com responsabilidade moral, lembrando que a justiça divina se aplica a todos, tanto àquele que está a exercer o poder abusivamente sobre os outros, como o que é abusado. Pronto, nós estamos de facto numa fase de evolução do nosso planeta Má, temos aqui tudo junto e ao mesmo, a viver no mesmo plano, desde pessoas que realmente estão empenhadas na evolução, não é? Que querem melhorar na sua evolução pessoal como na evolução da própria sociedade, e há outros tipos, todo tipo, nós basta vermos nas notícias, desde indivíduos que pegam numa arma sem mais nem para quê, chegam a uma escola e matam inocentes, desde aquilo que aconteceu há alguns dias, que estão as pessoas a comemorar tranquilamente e pacificamente numa rua e vem uma carrinha sem mais nem para quê e mata as pessoas. Mas porquê? O porquê disto? Porquê? De facto, é a oportunidade que nós estamos a ter, que todo tipo de seres e de espíritos estão a viver em simultâneo, não é? Trigo e o joio, não é? Trigo e o joio, exatamente. E tudo isto já nos foi dito pelos professores. É, de facto, uma altura difícil que estamos a viver. E temos que orar, porque esses são, de facto, pessoas que precisam de muita oração para ver se despertam as suas consciências, não é? E se modificam. Porque só assim é que poderemos então alcançar o tal mundo de regeneração. Pergunta 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Parem na resposta. Sim, a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Já vimos isso. Alinear. Que há de fazer o velho que precisa de trabalhar para viver e não pode? Olhem-me só esta resposta.
O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Portanto, isto é o que nos ensinam os espíritos. E nós voltamos a ter, de facto, matéria para refletir. Não é? Porque, no fundo, como sabem, é o objetivo da codificação, é, de facto, fazer-nos pensar. Já sabemos que o envelhecimento é uma fase natural da vida, o desgaste físico limita a capacidade de trabalho e, portanto, aqui os espíritos reconhecem que o idoso tem o direito do descanso, da dignidade, sendo injusto exigir dele tarefas que excedam as suas forças e, de facto, hoje em dia, esta caridade e a fraternidade de que falam os espíritos é aquilo que nós designamos pela tal solidariedade social. E é importante que nos empenhemos todos, então, no desenvolvimento destas virtudes, caridade e fraternidade. E aqui, em particular, com os idosos, porque são, de facto, uma parte da população cada vez mais importante. Como sabem, a nossa população, sobretudo europeia, está muito envelhecida e, portanto, é um ponto fundamental. Agora, então, temos as notas de Kardec, que terminam este capítulo sobre a lei do trabalho, e é muito curioso porque Kardec vai fazer reflexões sobre a ciência, a filosofia e a doutrina, associando sempre estas três vertentes fundamentais do espiritismo. Aqui a ciência, particularmente a ciência económica, porque é o que diz respeito ao trabalho, a filosofia e a doutrina, já sabem. Então diz, não basta que se diga ao homem que tem o dever de trabalhar. É preciso que o indivíduo que necessita de trabalhar para se sustentar encontre ocupação, o que nem sempre acontece. Eu chamo a atenção para a atualidade destas observações. Portanto, estamos aqui a falar de quê? Do desemprego. Certo? Aqui ele fala, a suspensão do trabalho, quando se generaliza, assume as proporções de um flagelo. Qual miséria? É verdade ou não? Nas sociedades em que o desemprego é, de facto, grande, nós temos muitas perturbações a nível social. Certo? Portanto, é um flagelo. E nós também estamos a ter isto nesta altura no mundo. A ciência económica procura soluções no equilíbrio entre a produção e o consumo, o que nem sempre é possível. Outras das coisas que nós também estamos a tentar, não é? E dizer às pessoas agora de uma forma, dizendo que é mais ecológico, portanto aproveitar, não gastarmos demasiada matéria-prima, preservar o nosso planeta, etc. E então reparem, há um elemento habitualmente não considerado, mas sem o qual a ciência económica não passa de uma simples teoria. Falamos da educação moral. Não a que vem nos livros, portanto não é aquela educação moral apenas intelectual, teórica, mas da que consiste na formação dos caráteres, aquela que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o que é que ele está aqui a dizer? Que nós temos que formar pessoas com determinadas virtudes, não é? Como, por exemplo, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, não é? Para que possamos combater os males da nossa sociedade. E, portanto, sem essa educação moral, de facto, a ciência económica não tem substrato.
Considerando-se a grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na sociedade, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Portanto, reparem, são lançados na sociedade indivíduos sem princípios. Portanto, são indivíduos sem caridade, sem amor ao próximo, não é? Sem qualquer forma, sem freio e entregues aos seus próprios instintos primitivos de sobrevivência. O egoísmo é enorme. Nós cada vez mais estamos a aumentar o egoísmo. Lá está a necessidade que se cria nestes indivíduos do materialismo. Eles não veem mais nada a não ser isso. Não é? O ser, a tal ambição desmesurada, não é? E o atingir fins sem olhar aos meios. Portanto, isso terá, de facto, condições desastrosas. É ou não é atual? Não é isto que nós estamos a viver? Pois é. Quando a educação moral for compreendida e praticada, o homem terá hábitos de ordem, de previdência e de respeito para consigo mesmo e para com os outros. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação moral bem entendida pode curar. É verdade, não é? A educação moral é, portanto, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Portanto, e acaba assim esta nota de Allan Kardec, e nós entendemos perfeitamente que é isto que ainda falta hoje em dia para que nós possamos combater todos estes males, todos estes desafios que ainda temos, não é? E que dia a dia nos deparamos com eles. Portanto, o que gostaríamos que fosse retido hoje é esta mensagem. A lei do trabalho é uma expressão do amor e da justiça divina, promove o progresso contínuo do indivíduo e da humanidade. Através do esforço e da dedicação, cada espírito contribui para a sua própria elevação espiritual e para a construção de um mundo melhor. Portanto, esta é a mensagem que gostaria que levassem para casa e que refletissem. E pronto. De facto, quando a Terra transitar para um mundo de regeneração, o trabalho vai ser orientado para o bem coletivo e para a harmonia social. E era isto que tinha para vos falar hoje. Se quiserem fazer mais algum comentário. Haveria muito a comentar, não é? Diga. Sim, eu há pouco não quis interromper, e voltando um bocadinho atrás, quando há pouco falou, eu vou ser rápido, quando falou de que os pais que são abandonados têm lares, isto e aquilo, que há o egoísmo, não sei o quê, é verdade tudo o que diz, eu concordo, mas também não nos podemos esquecer de uma coisa, também há o contrário, e muitos, também há pais que nunca ligaram nenhum aos filhos, ou abandonam, ou se nos abandonam nunca os quiseram ouvir, também há o contrário. Há tudo. Certo? Até o É isso, infinito. eu estou a falar As variações são até não o é, infinito. graças a Deus não é o meu caso. Mas, sim, está bem. E fez bem Mas em chamar a há atenção. muitos casos. Sim, claro. Pessoas que nunca ligaram nenhum aos filhos. E até os abandonaram. E Sim, abandonam-os. Sim, isso é verdade. Não é? Mas também Portanto, isso é o melhor. Pronto, é o... estamos... Famílias normais. Está-se a falar de famílias normais. Não, Porque também há o contrário. E muito. Por aí fora. Estamos, desde É só sempre houve até nos mosteiros a célebre roda onde se ia pôr as crianças, que algumas delas eram bastardas, não é? Vinham de ligações ilegítimas, e ia-se lá pôr as crianças, e eram as freiras e os padres que tomavam conta dessas crianças. Portanto, isso houve sempre, toda a vida. Mas não é a maioria. Não é? Sim, Não é a maioria das vezes. Portanto, há muito mais casos hoje em dia, porque isso afeta efetivamente todas as nossas famílias,
Há muito mais casos desses do que, graças a Deus, essas do abandono das crianças. E foi por isso que nós, claro, vamos sempre falar nos casos mais generalistas, não é? Mas fez bem em chamar a atenção para isso, claro. Mas tudo isso não está bem relacionado com a lei do trabalho, está relacionado com a nossa forma do amor, lá está, o amor, porque o que é normal é o amor filial. Isso é que é o normal, não é? E sobretudo... Nos fazerem mal, que nós vamos fazer mal. Exatamente. Cada um é responsável pela sua vida. Claro, claro, com certeza. Bom, então se não há mais intervenções, vamos então terminar, porque também já vamos adiantados na hora. E vamos então de facto temos que refletir e refletir seriamente em tudo aquilo que se passa à nossa volta. E pedimos-te, querido Mestre, que nos intuas, que nos auxilies, para que possamos pôr em prática aquilo que nos deste, aquilo que nos relembraste depois, durante o tempo em que tiveste como o Espírito da Verdade, incluído naquele grupo de espíritos superiores, que nos deixaram um guia de orientação para a nossa caminhada. Ser um homem de bem. Fazer todo o bem que nos é possível e fazer todo o bem que possamos, que consigamos a todos aqueles que necessitam da nossa ajuda, seja com uma palavra, com um esclarecimento, com um sorriso. Todos temos possibilidade de auxiliar. E é para isso, Senhor, que aqui estamos. Para, de uma forma humilde, podermos juntar-nos a Ti e servir, como nos ensinaste. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada de termos o conhecimento, de podermos, ainda nesta vida, começar ou continuar a evoluir como espíritos na nossa transformação íntima. Assim, Senhor, pedimos-te que protejas todos aqueles que de alguma forma são desventurados. As crianças, os idosos, os doentes, mesmo aqueles que se encontram presos, sem liberdade, e todos aqueles que têm dores da alma e que precisam de consolo. Abençoa-nos a todos, Senhor, abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles que nos são próximos, e que levemos daqui essas bênçãos para os nossos lares e que as nossas vidas se vão transformando pela Tua influência, Senhor. Graças vos damos por Ti
significativos, hoje e sempre. Muito obrigada.